Vamos falar aqui do dom de variedade de línguas. A definição desse dom é de que, diferente da profecia, que é uma fala sobrenatural, porém em língua conhecida, variedade de línguas é uma fala sobrenatural em língua desconhecida. Não é habilidade linguística, como eu já falei antes. E esse é o tipo de dom que ele não funciona sozinho. Ele necessita ser acompanhado de interpretação. Se você olhar lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, se você puder me acompanhar lá, 1 Coríntios 14. A Bíblia diz no verso 13, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Ele diz no verso 16, se tu bem disseres apenas em espírito, e diz no verso 14 que quem ora em outra língua, espírito ora. Então ele falou, se você bem dizer apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Diz que não entendes o que disse. Porque tu, de fato, dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Então, ele diz no verso 19, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Isso não quer dizer que Paulo não valorizava. No verso 18, ele diz, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele está dizendo, nenhum de vocês me ganha nessa prática, mas na igreja, no culto público. E dizer, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 línguas. Por quê? Só em línguas não produz edificação nos outros. Agora, é por isso que esse dom ele precisa ser acompanhado de interpretação. Agora, antes de falar só da variedade de línguas, eu e você precisamos entender que há uma diferença, há tipos distintos do falar em línguas. Vamos tentar separar isso aqui. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo e passei a orar em línguas, o povo, nesse ambiente que eu convivia, eu perguntava, mas isso é para todo mundo? Eles diziam, é para todo mundo. Eu dizia, de onde que vocês tiraram a base de que é para todo crente? Ué, Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? Diz, ide e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais serão aos que creem, são salvos. Falaram novas línguas, é para todo crente. Eu dizia, uau, nunca soube disso. 1 Coríntios 14, 5, Paulo diz, eu quero que todos vós faleis em línguas. Ele dizia, Paulo não ia dizer, eu quero que todo mundo fale, se não fosse para todo mundo. Eu dizia, faz sentido. Aí eu ficava empolgado com aquilo, ia falar com os amigos das igrejas que ainda não eram. Dizia, gente, esse negócio é maravilhoso. Aí um deles dizia, mas não é para todo mundo. Eu disse, não, é para todo mundo, porque os caras citaram esse versículo. Pois é, mas pergunta para eles. O que é que eles têm a dizer sobre 1 Coríntios 12, 28 e 29? Quando Paulo pergunta, falam todos em línguas? E a resposta inferida é não. Eu falei, tem isso lá? Tem. Eu falei, uau, tem mesmo. Aí eu falei, os caras lá disseram que esse versículo seu não serve, porque tem um outro que pergunta que não é para todo mundo. O que você tem a dizer? Não, do dele eu não tenho nada a dizer. Mas eu dei 2 versículos, ele só deu um só. Pergunta o que ele tem a dizer dos meus. O cara disse que não tem nada para dizer do seu, mas que ele deu 2, que deu o dobro do que você. O que você tem a dizer dos dele? Tenho nada a dizer dos dele. Mas tem um aqui dizendo que o que ele falou não combina. E eu simplesmente tinha 2 grupos. Um dizia é para todo mundo, não é para todo mundo. E eu ficava naquela, e aí, é ou não é? Eu quebrei a cabeça com esse negócio anos. Eu lembro de um dia que eu estava orando, falei, Deus, quem dos 2 está errado? A gente precisa saber como pregar isso. Se um dia o Espírito Santo falou comigo, os 2 estão errados. Eu falei, como é que é? Ele falou, os 2 estão errados. Não há a menor possibilidade que minha palavra fale uma coisa que desdiga o que outra parte da minha palavra diz. Então, cada um deles, quando advoga uma perspectiva onde ignora a outra, dizendo que aquela parte da Escritura não é verdadeira, ele está errado. Nenhum dos 2 enxergou o todo. Eu falei, qual é o todo? Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, aspectos diferentes do falar em línguas. E se você não entender isso, você jamais vai entender a aplicação. Se você não entender os aspectos diferentes, você não vai nem poder entender a qual desses aspectos a minha palavra está se referindo quando diz que é para todo mundo e quando diz que não é. Aí eu comecei a jornada de descoberta. Onde é que a Bíblia diz que tem tipos diferentes? Eu não achava isso em lugar nenhum, mas eu comecei a ler esses textos, em especial 1 Coríntios 14. No verso 1, a Bíblia diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A ênfase aqui é profecia. Por que a gente tem que procurar profecia? Diz no 2, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, agora vem o contraste, fala aos homens edificando, exortando e consolando. Qual é o primeiro contraste entre línguas e profecia? Ele diz que quem fala em línguas fala aos homens, não a Deus.
Mas o que profetiza, fala aos homens. Não, perdão. O que fala em línguas, fala a Deus, não aos homens. Mas o que profetiza, fala aos homens e fala da parte de Deus. Então, o primeiro contraste é que o que fala em línguas é o homem que fala com Deus. Mas o que profetiza é Deus que fala com o homem. Ele está estabelecendo um contraste. Aí ele diz assim, ninguém o entende, no verso 2. Mas ele deixa claro que o que fala, o que profetiza, fala aos homens edificando, exortando e consolando, é porque todo mundo entende. No 4 ele diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, edificação pessoal. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então nós temos 3 contrastes. Primeiro, o homem fala a Deus, no línguas, na profecia, Deus fala aos homens. Quando o homem fala com Deus, ninguém entende, nem quem fala, nem quem ouve. Mas quando se profetiza em língua inteligível, todo mundo entende. E depois ele diz, o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo, edificação pessoal. Mas o que profetiza, edifica toda a igreja, edificação coletiva. Então, quando você pega essas 3 características, línguas e profecia são completamente diferentes. Mas aí chega o verso 5 e diz assim, eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também as interprete, para que a igreja receba edificação. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que se interprete. Ele está dizendo, se tiver interpretação, então línguas ficou igual à profecia. É como se fosse uma nota de 100 e 2 de 50. Ou seja, quando a interpretação está associada a línguas, em vez de ser completamente diferente de profecia, ela é igual. Porque línguas com interpretação é Deus falando ao homem, e não o homem falando com Deus. Línguas com interpretação, todo mundo entende, porque esse é o sentido da interpretação. Línguas com interpretação não gera edificação só pessoal, gera coletiva, porque o entendimento toca todo mundo. Ou seja, ter ou não ter interpretação torna completamente diferente a classificação. Então, imagine eu falar em línguas aqui. O homem fala a Deus, ninguém entende edificação pessoal. Troque profecia por línguas com interpretação, que é igual. Aqui é o contrário daquela língua sem interpretação. Aqui Deus fala ao homem, aqui todo mundo entende, aqui todo mundo é edificado. Você tem 2 tipos distintos do falar em línguas, com e sem interpretação, que são completamente diferentes um do outro. O Novo Testamento ainda fala de pelo menos um terceiro tipo, que é o que aconteceu no dia de Pentecostes. Paulo diz em 1 Coríntios 14, de línguas como sinal para o incrédulo. O que é línguas como sinal para o incrédulo? Paulo tinha acabado de dizer, se o incrédulo entrar no meio de vocês, todo mundo falar em língua, ele vai achar que vocês estão loucos. E a gente precisa ter cuidado. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, o senhor escreveu um livro sobre falar em língua. Eu falei, ele falou, transformou minha vida, mas fui na sua igreja e fiquei escandalizado, porque ninguém fala em línguas no microfone. Eu falei, é justamente porque eu escrevi um livro e ensino eles. Ele falou, como é que é? Eu falei, cara, o propósito de falar em língua não é público, é pessoal. Público é quando nós temos manifestação de interpretação. Eu falei, você tem certeza que leu o livro? Porque ele ficou me olhando, tipo assim, vocês não valorizam. Eu falei, não, a gente valoriza no lugar certo. Agora, Paulo diz que a língua pode servir como sinal ao incrédulo. E no dia de Pentecostes, um dos maiores sinais que gerou aquela conversão maciça foi que a Bíblia diz que as pessoas os ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. E aqui nós temos uma característica completamente diferente, línguas sem interpretação e línguas com interpretação. Línguas sem interpretação, o homem fala a Deus. Línguas com interpretação, Deus fala ao homem. Mas línguas como sinal aos incrédulos, o homem fala sobre Deus para outro homem. É diferente dos 2 primeiros. Línguas sem interpretação, ninguém entende. Línguas com interpretação, todo mundo entende. Línguas como sinal incrédulo, só aquele a quem é dirigida a palavra entende. Línguas sem interpretação, edificação pessoal, só de quem fala. Línguas com interpretação, edificação coletiva, de todo mundo. Línguas com sinal aos incrédulos, edificação de terceiros. Só aquele a quem é direcionada a mensagem, que entende e que é edificado. Eu tenho um pastor amigo, hoje já está jubilado do ministério, o pastor Samuel. Ele estava comigo no dia da mulher, foi um dos que segurou a mulher quando a perna levantou ali para não cair. E lembra quando eu disse que eu estava lá no restaurante, antes de ir para o restaurante, que eu estava na igreja, no meu primeiro aniversário de casamento, que uma pessoa me procurou dar o testemunho, era a mulher da perna. Ela falou, pastor, já faz mais de 4 anos que aquilo aconteceu. Ela diz, até hoje os médicos me examinam impressionados. E da última vez que eu tive, há 2 semanas atrás, ele falou, sua coluna é como de uma criança.
Eu não sei explicar o que aconteceu, a senhora ficou perfeita, fique firme com essa fé, o que quer que esteja, que a senhora esteja acreditando, né? E é interessante ver como Deus faz essas coisas. Lembrei disso, citei ele. Mas ele me deu um testemunho pessoal de quando era ainda jovem, ele trabalhava como um técnico, consertando aparelhos de rádio e televisão, atendendo em domicílio. E um dia ele foi numa casa, e algo que ele fazia toda vez, quando chegava, ele abria a mala de ferramentas dele, a primeira coisa que ele fazia era tirar uma Bíblia, deixar num lugar visível para o dono da casa, trabalhava, ele nem tinha tempo de ler, e depois guardava a Bíblia. Ele disse que fazia aquilo só para ver se puxava a conversa. E numa casa que ele foi, na hora de guardar as coisas e guardar a Bíblia, o homem perguntou: o que esse livro significa para você? Ele, empolgado, já começou a falar, né, da Bíblia, de Jesus, que salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, voltará novamente, empolgado, tentando pregar. O homem, sem nenhuma empolgação ouvindo ele, falou: eu não creio na Bíblia, não na de vocês. Ele falou: eu creio na minha, só tem o Velho Testamento. Resumindo, ele era um judeu que não cria em absolutamente nada do que a Bíblia diz a partir do Novo Testamento sobre Jesus. Ele falou: olha, meu propósito não é discutir com o senhor, não. O senhor me perguntou, respondi. Está tudo bem se o senhor crê diferente, mas já que o senhor crê no Antigo Testamento e no Deus do Antigo Testamento, Criador de todas as coisas, né, El Shaddai, eu posso fazer uma oração a ele que abençoe a sua casa? O cara falou: claro que pode. E diz que quando ele começou a orar, veio um ímpeto do Espírito Santo para que ele falasse em línguas. Ele lembrava de Paulo dizendo: vão achar que está louco. Mas ele lembrava de Paulo dizendo: tem sinal aos incrédulos. Ele falou: eu decidi obedecer aquele ímpeto. Ele falou: eu comecei a falar em línguas. Ele falou: falava em línguas de uma forma como eu nunca falei na minha vida. E diz: e quando eu terminei, aquele homem estava com os olhos cheios de lágrimas, na verdade escorriam as lágrimas. O cara olhou para ele e perguntou: você também é judeu? E esse pastor amigo meu respondeu: não. Ele falou: qual é o seu nome? Samuel. Ah, você é judeu? Ele falou: não, é uma homenagem ao profeta, mas eu não sou judeu. Ele falou: impossível. Você falou num hebraico fluente, com o sotaque dos da minha região. E você não tem como falar isso sem ser judeu. Ele falou: senhor, deixa eu só te fazer uma pergunta. As coisas que eu falei, mesmo se eu fosse um judeu que soubesse a língua, o assunto que eu abordei, o que quer que seja que eu falei, eu teria como saber essas coisas? Ele falou: não, são muito pessoais, você não tinha como saber. Ele falou: da mesma forma como eu não tinha como saber o que foi falado, o senhor precisa acreditar que eu não sei falar a sua língua. E como você falou? Ele falou: isso está na parte da Bíblia que o senhor disse que não crê. Mas lá diz que é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel, que foi profetizado na parte que o senhor crê. Sabe, é impressionante como línguas, como sinal aos incrédulos, quando se manifesta, o impacto que isso tem. Agora, não é o homem falando a Deus, nem Deus só falando ao homem. É um homem falando sobre Deus ao outro homem. Então, você tem pelo menos 3 características. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero falar agora da variedade de línguas seguida de interpretação. Não é oração em línguas que o dia a dia todo crente deve praticar, e nem ensinar aos incrédulos que eventualmente pode acontecer. É alguma coisa aqui além dessas 2 experiências. E quando a gente fala disso, para mim me parece ser mais fácil o entendimento dessa distinção, porque no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, já estava orando em línguas. Um homem de Deus passou, botou a mão na minha cabeça e disse: recebe o dom de variedade de línguas. Na época eu não sabia que era algo diferente. Mas eu já estava falando em línguas. Eu lembro quando ele falou isso, a única coisa que eu pensei, ele não viu que eu já estou falando em línguas, mas a hora que ele botou a mão na minha cabeça e falou isso, eu não sei que botão ligou dentro de mim. E eu passei literalmente a falar muitas variedades de línguas. E quando aquilo acontecia, eu sabia que não era exatamente aquela mesma coisa da oração que eu fazia no dia a dia. E o que eu comecei a perceber quase todas as reuniões, quando essa outra coisa era ativada, que alguém sempre se levantava interpretando. Mas quando eu estava só orando, ninguém nunca interpretava aquilo. Às vezes eu achava que o tipo de língua era determinado se tem ou não tem interpretação. Depois eu descobri que o tipo de línguas que se fala é que determina se haverá ou não interpretação. As únicas línguas são seguidas de interpretação é quando o dom de variedade de línguas se manifesta para a edificação de outros. Ela pode acontecer das seguintes formas. Uma pessoa pode falar em línguas, outra interpretar. Ou a mesma pessoa pode falar em línguas e interpretar, porque Paulo fala tanto de um terceiro interpretando, se não houver quem interprete o que está falando em língua se cale, como ele também fala sobre orar e interpretar. Eu já tive as mais diversas experiências. Eu já falei em línguas, outro interpretou.
Eu já tive experiência de outro falar em línguas e interpretar. Eu já tive experiência de eu falar em línguas e interpretar. Isso não é tão frequente na minha vida e eu não sei se existe uma razão para que se preocupe com isso ou não. Alguns desses dons eu transito raramente neles. Outros eu tenho uma experiência mais frequente. Mas eu lembro que uma das vezes que mais me impressionou, eu estava terminando de pregar. Eu não tinha dúvida da mensagem que Deus tinha me dado. Mas eu tinha aquela sensação de que a igreja não receberia bem. Era um confronto. Eu não tinha, na época, muita maturidade. Hoje a gente toma alguns cuidados. Outro dia alguém falou, pastor, eu já saquei a sua. Quase sempre que o senhor termina, o senhor tem um chavão. Eu não estou aqui para te condenar, eu não estou... Ele falou, isso é para gerenciar emoções da gente. Eu falei, mais ou menos. Com o tempo você aprende isso. Mas eu falei, Deus, o povo não vai receber. Eu estou terminando de pregar e a sensação que eu tenho é que o povo não está recebendo. Eu falei, Deus, o que adianta falar? Vocês não vão receber. E eu dentro de mim comecei a orar, o senhor tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. De repente, eu não sei como eu sabia, mas eu sabia tudo o que ia acontecer. É como se alguém tivesse me contado antes, só que ninguém contou. Mas eu sabia, não é que estavam me contando na hora. De uma hora para outra eu já sabia, eu não consigo nem te explicar. Eu sabia que no momento que eu pedisse ao povo para ficar em pé e orar, um dos pastores da nossa equipe, o Luiz, hoje pastor no Canadá, no momento que eu pedisse para o povo ficar em pé, ele ia levantar, ele viria até o palco. Eu sabia que um dos microfones usados pelos músicos, que o padrão era ficar desligado, eu sabia que um tinha ficado ligado. Eu, na hora, ainda olhei para a mesa de som. O nosso camarada cuidava da mesa, era que ele faz tudo, nem sempre estava ali. Primeira coisa que eu pensei foi olhar para a mesa de som e dizer, ele não vai ter o som. Mas eu sabia que aquilo estava ligado e que a gente não precisava. E eu sabia que a hora que ele chegasse ali, algo ia acontecer, eu ia falar em línguas, ele interpreta. Eu sabia de tudo, eu não sei como dizer como eu sabia. E quando eu falei para o povo, vamos ficar em pé, ele na hora levantou e já se dirigiu ao microfone. A gente nunca falou absolutamente nada a respeito, mas eu sabia que era o que ia acontecer. Eu só lembro dele batendo no microfone, coisa que os técnicos de som amam, para ver se estava ligado. Do que ele bateu aquilo, parece que apertou um botão. Eu comecei a falar em línguas, ele começou a interpretar. O que em quase uma hora de mensagem, eu não via acontecer em 2, 3 minutos, de língua com interpretação. Deus visitou a igreja e a congregação de uma forma sobrenatural. Eu lembro que aquilo me impressionou muito, foi uma das vezes que mais me impressionou. O pastor Luiz saiu de Guarapuava, deixou de ser parte da nossa equipe, foi enviado a começar a igreja em Vinhedo. Alguns anos se passaram até que ele fosse, e depois que ele foi, eu lembro que quando íamos comemorar o 4º aniversário da igreja dele, ele me chamou para pregar. E eu estou lá no fim de semana, eu ia pregar uma das noites, eu era um de vários pregadores. E eu lembro que à tarde, tinha passado na casa dele, nós estamos falando das coisas de Deus, ele falou para mim, amigo, eu tenho que ir para o mercado pegar algumas coisas, mas não quero que essa conversa, que a gente está falando das coisas de Deus, pare, vamos comigo? Eu falei, bora. E nós estamos no carro falando do Senhor, das coisas de Deus, entrando no mercado, a mesma coisa. E eu lembro que entra corredor, sai corredor, ele procurando o que precisa, era uma lista pequena. Eu lembro da hora em que ele vira o carrinho num corredor, tipo, acabou de sair de um, vira para o outro. No que nós viramos para entrar, eu tive uma visão. Sumiu aquele mercado da minha frente e eu vi o prédio da igreja dele, cheio como eu nunca tinha visto. Porque a igreja dele ainda nova e o prédio que eles tinham mudado era muito grande, né? E eu nunca tinha visto a igreja daquele, mas cheia. A cena que eu vi, eu estava terminando a pregação. E eu estava terminando a pregação e eu simplesmente chamo o povo para orar. A hora que eu chamo o povo para orar, eu comecei a falar em línguas e eu percebi que o Luiz, o pastor da igreja, estava atrás de mim, numa cena parecida com aquela de Guarapuava, muitos anos antes. E ele começou a interpretar, e a visão sumiu. E eu fiquei quieto. Nós vamos andando naquele corredor, eu não falo nada, eu estou pensativo, o que foi isso? O que aconteceu? O que eu vi? Mas eu percebo que em todo o caminho, ele não fala nada, ninguém fala nada, nós dois estamos em silêncio. Quando está chegando no fim do corredor, ele fala, amigo, tive uma visão quando entramos no corredor. Eu falei para ele, eu também tive. Ele falou, o que você viu? Eu falei, fala você, não fala você. Ele disse, dá um pedaço. Eu falei, eu vi o final do culto de amanhã à noite, era sexta-feira. Ele falou, eu também. Aí eu falei, sua vez. Ele falou, o que eu vi foi quando você estava terminando de pregar. Eu falei, o que eu vi também. Aí eu simplesmente falei para ele, vamos só processar isso e não vamos conversar nada. Ele falou, ok. Eu simplesmente falei, eu não quero conversar, não quero que nada pareça ensaiado.
A sexta foi uma correria, o culto foi uma bênção, mas eu não sei como, nunca tive uma experiência tão clara como essa, de uma visão no supermercado. Eu simplesmente fui para a igreja, não me lembrei nada daquilo, até que eu estou terminando de pregar. Quando eu estou terminando de pregar, anda para um lado, ando para o outro, de repente eu parei num lugar, que a hora que eu olhei para a igreja, era exatamente a cena que eu tinha visto no sábado. E a hora que eu vi, me deu o flashback da lembrança. Eu falei, foi isso que eu vi. Eu estava exatamente no momento que eu estava terminando e dizendo para o povo, vamos ficar em pé. Aí eu passo o lugar, os olhos no lugar das cadeiras onde os pastores ficaram sentados, nada do Luiz. Eu falei, agora que eu preciso dele, cadê ele? Aí eu ouço uma batidinha no microfone. Ele está do lado. Olhei para ele e disse, estou pronto. Quando ele falou, estou pronto, foi a mesma coisa que apertar um botão. Eu comecei a falar em línguas e ele interpretar. Então, assim, tive essa experiência 2 vezes, com o mesmo colega, em anos distintos, né, de saber antes o que ia acontecer. Fora essas, nunca soube de antemão o que ia acontecer. Mas o que eu amo com línguas e interpretação é quando Deus usa pessoas diferentes. Existe uma harmonia, uma sincronia com o Espírito Santo, que um termina do lado de cá, o outro termina do lado de lá, e simplesmente, né, nós chegamos à conclusão. Sobre a interpretação de línguas, é lógico que depende das línguas para operar, e ela dá o significado de uma mensagem em línguas. Eu, particularmente, acredito que há uma diferença entre interpretar e traduzir. Né? Traduzir, você precisa conhecer o que está sendo dito. Interpretar dá sentido à mensagem. Eu já estive em eventos onde alguém falou em línguas, e eu tive a interpretação, mas outra pessoa levantou para falar. Ela, em essência, comunicou a mesma mensagem, com exemplos diferentes do que eu daria. Então, por exemplo, enquanto aquela pessoa que interpretou, que era uma mulher, falava do cuidado da mãe com os filhos, eu teria dado o exemplo bíblico da galinha que estende as asas sobre os seus pintainhos. Mas a mensagem sobre o cuidado e o nível de zelo, expressando cuidado, era exatamente a mesma coisa. Particularmente, eu acredito que não se trata, menos quando é língua como sinal aos inquietos, que vai falar com precisão a língua de alguém, eu não acredito que seja isso que esteja em questão quando falamos ou experimentamos a interpretação de línguas, porque não é uma tradução. Sobre a interpretação de línguas, os textos dizem, ore para que possa interpretar. Particularmente acredito, embora a Bíblia não seja tão clara, quando ela está falando, fale os profetas 2 ou 3, né, que o intérprete deva estar presente. Estou falando isso porque outro dia uma pessoa falou, pastor, eu vi o senhor contando que interpretou língua, se eu gravar minhas línguas, o senhor interpreta? Eu falei, não. Não há prestação de serviço, não funciona assim, e não tem a ver com aquilo que você ouve, tem a ver com a inspiração de um ambiente. Apesar que, hoje em dia, nós estamos vivendo um momento com a tecnologia que parece que dá para você fluir no profético à distância, como quando eu liguei para o meu amigo, perguntando se acabou de orar por isso. O dia desse eu saí de um culto, entrei num carro. Na hora que entrei no carro, queria nos levar para o hotel, o telefone toca. Era um amigo meu ligando daqui dos Estados Unidos, eu lá no Brasil. Eu atendo o telefone, falei, e aí, tudo bem? Ele falou assim, você acabou de sair de um culto? Falei, sim. Você está num carro que está levando você para o hotel? Estou. A banda que ministrou o louvor está com você no carro? Falei, por sinal está. Ele disse, passa para o baterista? Eu falei, eu nem sei quem é o baterista, está sentado atrás de você. Virei o que estava atrás de mim, falei, você é o batera? Ele falou, é. Falei, para você. Ele falou, quem é? Falei, só atende. Esse menino uivava, gritava. Né? Penso num profeta que revelou os segredos do coração dele, o que ele estava vivendo, o que estava passando. Eu falei que nós estamos vivendo um tempo de tecnologia que dá para ministrar à distância. Mas o fazer à distância, né, não significa que isso não tem a ver com o momento de ação do Espírito Santo, e não necessariamente, né, uma mera questão de dizer, vamos tentar registrar isso. Eu acredito que nessa área de línguas e interpretação eu tenho muito a crescer, não vivenciei tanto isso como algumas das outras manifestações, mas particularmente quando acontece, está entre aquelas que eu mais gosto.